Pessoal, graças e paz da parte de Deus, quem vos fala é o professor Rafael Milanese, e hoje queria fazer menção a um texto pelo qual o Senhor Jesus manifestou-se nos seus dias e disse: se o teu olho te faz pecar, corta-o, pois é melhor entrar no reino sem um dos teus membros ou ter todos os membros e ser lançados no inferno. Quando Jesus fala sobre isso, ele, nas entrelinhas da sua revelação, se referia a um dos maiores homens de todo o Antigo Testamento, chamado Sansão. A Bíblia diz que Sansão nasceu para matar Filisteu. Sansão, ele é nazireu do ventre, nasceu com um pacto, nasceu com um objetivo, nasceu também com uma missão. Porém, ao decorrer da execução do seu ministério, Sansão, por algumas vezes, alguns momentos, ele se desviou do propósito, caindo em alguns problemas sérios que lhe trouxe um grave juízo sobre a sua vida e sobre o seu ministério. E o que esse texto tem a ver com a pessoa de Sansão? Que todos os erros de Sansão estavam baseados naquilo que ele via. Sansão viu a terra de Shinar, Sansão viu o leão morto, Sansão viu o pote de mel, Sansão viu o mel, Sansão viu Dalila, Sansão viu os filisteus. Então, o olhar de Sansão se tornou um desequilíbrio na sua vida. O problema não eram os olhos, o problema era o desequilíbrio pelo qual ele tinha em seu membro. As pessoas hoje pegam esse texto e dizem: arranca o seu olho, arranca a sua mão. Jesus não está mandando você arrancar os seus membros. Ele está dizendo: domine ele, reine sobre ele. Se o teu olho te faz pecar, arranque o domínio dele. Se a tua mão te faz pecar, arranque o domínio dela. Então, nós vamos perceber que Dalila não foi um instrumento pelo qual o diabo enviou. Dalila é um juízo de Deus na vida do homem que quebrou o seu pacto com Deus. A Bíblia é tão categórica e tão preciosa, amados irmãos, que antes de Sansão se encontrar com Dalila, ele avistou o sacerdote, porque Deus sempre enviará a misericórdia antes do juízo. Sansão se relacionou com os filisteus, Sansão tocou no animal morto, Sansão provou do mel. O mel, amados, ele tem um grave problema na sua essência, que ele atrai, ele puxa a si o odor do ambiente em que ele está. Por isso que as empresas que trabalham com mel, em que se prezam ao sabor e o teor do mel e a sua originalidade, eles nunca colocarão ou colocaram o mel em recipientes de plástico, porque o mel puxa o gosto e o sabor e o odor do ambiente em que ele está. As verdadeiras empresas que prezam o mel pelo qual elas reproduzem, elas vão sempre colocar o mel em um recipiente de vidro, porque o vidro, quando ele é bem lavado, ele é bem hidratado, ele vai então não aderir nenhum tipo de odor, de cheiro e assim sucessivamente. Então, quero que você pense algo comigo. Se o mel estava na boca de um leão morto, qual o sabor que tinha aquele mel, sendo que ele atrai o odor e o gosto do recipiente em que ele está? Amado, isso é algo muito importante. Muitas pessoas estão errando como Sansão. Por quê, professor? Porque eles estão vendo um leão, só que esquece que ele está morto. Ah, mas a imagem ainda é de leão. Não entrou em decomposição, mas ele está morto, está caído, está falido, perdeu seu ministério, perdeu a sua honra. Então, cuidado com o mel da boca dos leões. Um dia foi um pregador, hoje é um leão morto. Um dia foi um professor, hoje é um leão morto. Um dia foi um grande pastor, mas a realidade hoje é um leão morto. Então não se submeta às honrarias do passado, busque a atualidade. Não vale a pena provar do mel da boca do leão que está morto. E muitas pessoas estão assim: tal pregador fez isso e isso, mas ele ainda é um leão. Tal pregador fez isso e isso, mas ainda tem mel na boca. Só que quando você prova o mel da boca do leão morto, você vai perceber que ele não sai como na sua originalidade, porque o mel vai atrair o sabor e o gosto do ambiente em que ele está. Então o mel da boca daquele leão tinha gosto de decomposição. O mel da boca daquele leão tinha gosto de morte. É essa a mensagem que estamos recebendo de muitos pregadores. Quando você dá o valor ao leão,
e não sabe o gosto da mensagem que ele tem. E Sansão foi lá, tocou no animal morto, não poderia porque ele tinha pacto nazireado, ele provou daquele mel, depois ele vai e se relaciona com Dalila. Por isso eu te digo que os olhos de Sansão tinham desequilíbrio. Quando Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, corta-o, ele está dizendo, domina logo o teu membro, antes que Dalila chegue e te leve aos filisteus e eles vão furar os seus 2 olhos. Foi isso que aconteceu com Sansão. No final da sua vida, furaram os 2 olhos de Sansão, colocaram Sansão naquele moinho. Ah, mas ele morreu cumprindo o ministério, mas cumpriu na morte, porque não pôde cumprir em vida. Ele teria algo maior, ele veria algo totalmente superior, algo extraordinário, mas ele cumpriu em morte porque não pôde cumprir em vida. Por que razão? Por causa da desobediência. Então, cuidado com o mel que há na boca dos leões. Cuidado com as ofertas pelo qual o diabo tem te entregado, porque muitas delas não passam de estratégias para tirar você do propósito pelo qual Deus te estabeleceu. Cuidado com o mel da boca do leão. Cuidado com Dalila. O seu instrumento, o seu ministério não é por esse caminho. Você é filisteu. Dentro da simbologia, você é chamado dentro da simbologia, a sua força, a sua capacidade, a sua potência não vai livrar você no dia em que o diabo se levantar contra a sua vida, desde que você mantenha um padrão ético e justo diante de Deus, então o Senhor sempre te usará dentro do propósito pelo qual Ele te chamou. Quando Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, corta-o, Ele está se referindo, não seja como Sansão, porque se você não dominar os seus membros, Dalila chegará como um juízo, e Deus não vai impedi-la de chegar. Sansão, quando ele perde as suas tranças, o pacto de Sansão não estava simplesmente nas suas tranças, estava no silêncio dos seus lábios, porque falando ele, descobriram o seu pacto. Ele estava com o sinal do pacto à mostra, porque o pacto estava nas suas tranças. Olhavam as tranças, tocavam nas tranças, conviviam com ele e as tranças, e nada foi descoberto, porque o pacto não estava simplesmente nas tranças, mas no silêncio em não revelar o pacto. Existem propósitos seus de Deus que vocês não podem estar contando para as pessoas, porque as pessoas vão cortar suas tranças, elas vão se levantar contra os propósitos do seu pacto. E Dalila, quando ela cortou as tranças de Sansão, ela não cortou simplesmente as tranças de Sansão, ela cortou o Espírito do Senhor, sabedoria, conhecimento, inteligência. Quando ela cortou fortaleza, ele perdeu a força, porque não era quem ele era pelo que ele era quem ele era por quem estava nele, era o Espírito da fortaleza que estava em Sansão e fazer ele ser o homem que ele era. Nosso erro é tirar Deus de cena e achar que nós pregamos por nós mesmos, achar que nós somos fortes por nós mesmos, achar que nós cantamos, pregamos, pastoreamos, discipulamos por nós mesmos. E uma coisa é uma realidade, se você perder suas tranças, se Dalila cortar o sinal do pacto entre o Espírito Santo e você perde toda a sua essência, porque não é você, é por quem está em você. Então, me ouça hoje, cumpra o propósito pelo qual Deus te direcionou. Não se alimente do mel da boca do corpo morto e não se namore com Dalila, pois tudo isso não faz parte do propósito pelo qual Deus te designou. Com isso, desejo a você a paz de Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.